Ora, então, bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula de modelação e simulação. Conseguem ouvir-me bem e ver o acetato? Sim. Sim. Muito obrigado. Portanto, eu hoje queria falar convosco sobre dois modelos. Os modelos têm algum interesse em si. São muito simples, mas aparecem até em realidades que são concretas e aparecem recorrentemente como partes de outros modelos mais complexos. Mas mais do que isso, há uma série de conceitos que nós vamos usar estes modelos para introduzir. E eu peço-vos que estejam atentos para eles. Há aqui, nestes acetatos, inicialmente, há uma série de comentários que eu fiz ontem, não me vou repetir, sobre a variedade de sistemas para os quais nós podemos construir modelos e que têm interesse em engenharia, as perguntas que eu posso responder com base em modelos, a capacidade que eu tenho de fazer experimentação, em certos casos, usando modelos, isto tem limitações, o tipo de modelos analógicos e matemáticos, já ficou claro que vamos dedicar-nos aos modelos matemáticos, e que a simulação tem a ver com a integração numérica dos modelos. Também, eu ontem deixei claro que há duas grandes abordagens. Inclusivamente há uma clivagem no pensamento, não é? Que é a modelação física e a identificação. Portanto, a identificação é baseada em dados e a modelação física é baseada em princípios fundamentais. Eu aqui estou a usar a palavra física num sentido muito alargado, não é? Porque inclui leis do eletromagnetismo, mas também coisas da química, da termodinâmica. Muitas vezes nós combinamos as duas abordagens. Portanto, mais do que... Há escolas, não é? Não sei se perceberam disto, mas há escolas, o que é uma coisa um bocadinho chocante para mim. Eu uma vez perguntei a uma senhora que era uma pessoa notável a fazer experimentação em biologia de sistemas, em biologia celular, conseguia medir concentração de determinadas moléculas em vivo, em células, uma pessoa notável. E eu perguntei-lhe porque é que ela considerava um determinado tipo de modelos. E ela disse assim, porque sou fiel. E então, ela trabalhava com um professor e o outro professor usava aqueles modelos e ela tomava aquilo como uma questão de fidelidade. Eu tenho a impressão que a posição correta é qual é a ferramenta mais útil. Na matemática, na estatística, existe uma clivagem muito grande entre os frequencistas e os bayesianos. Os engenheiros são muito mais livres, e vão buscar as ferramentas que precisam. A estatística bayesiana, que é uma coisa olhada assim por cima da burra, como às vezes se dizem na linguagem calão, não é? Pelos frequencistas, na engenharia eletrotécnica é extremamente importante, porque ela nos permite resolver problemas como o filtro de Kalman, estimar variáveis e muitas outras coisas, não? O processamento de imagem, resultados extremamente poderosos, etc. E aqui na construção de modelos nós também temos essa dicotomia, não é? O model-based e o data-based, é? O que está baseado em princípios fundamentais e o que está baseado em dados. Muitas vezes nós precisamos de combinar as duas coisas, não é? Porque é muito complicado, por exemplo, é muito complicado, por exemplo, aplicar todos os princípios fundamentais, por exemplo, porque o nosso sistema tem muitas partes que se mexem independentemente, e então eu sei que cada uma delas se mexe de acordo com as leis de Newton, mas não consigo escrever as leis de Newton para todos aqueles bocadinhos que estão lá. Então, às vezes, eu tenho que fazer medições e aproximar essas medições. Basicamente, é a abordagem da identificação ou baseada em dados. E eu, às vezes, uso uma abordagem para uma parte do sistema, de uma maneira, e faço outra abordagem diferente para outra parte do sistema. Bom, isto são coisas que vão ficando claras progressivamente ao longo do curso.
há um aspecto que eu ontem não falei, que é da verificação dos modelos, haveremos depois também falar sobre isso, que é assim, eu construí um modelo, mas será que isto pega com a realidade? Não é? Há uma, não sei se já ouviram falar de certeza no Voltaire, não é? O Voltaire não se chamava Voltaire, sabem qual era o nome dele? Chamava-se François-Marie Arouet. Voltaire era uma alcunha que ele adotou. E tem ideia quando é que ele viveu? Em que século é que ele viveu? Quem, quem é que tem... Diz? Século XVIII? Século XVIII, exatamente. Finais do século XVIII. Eu acho que ele ainda apanhou um bocadinho do século XIX, não sei, mas juro que é capaz de ter morrido ainda no século XVIII. E ele tem uma frase que eu acho que é deliciosa sobre o Descartes. Descartes tinha uma teoria da física baseada nos turbilhões, que foi uma coisa que se verificou que não tinha realidade prática, não tinha realidade nenhuma, não é? Não pegava. Para todos os efeitos era um modelo, mas era um modelo que não pegava com os dados. E a frase é assim, ele dizia que o Descartes fazia uma filosofia como se faz um bom romance. Tudo era verosímil, mas nada era verdadeiro. Não é? Há uma carta do Descartes em que ele escreve isto. A certa altura, há uma fase da história da ciência que é apaixonante, não é? Em que há, de um lado, as teorias do Descartes, que de resto foi extremamente importante do ponto de vista de estabelecer um método rigoroso de pensamento, e, por outro lado, as teorias físicas do Newton. Não é? Então, o Newton, com as suas ideias sobre atração entre as massas, a lei da gravitação e a dinâmica, ele previa que a Terra, ao rodar, ficava achatada nos polos e ficava na forma de uma laranja. Enquanto a teoria do Descartes previa que a Terra ficava como se fosse um melão elongado segundo o eixo de rotação. Okay? Portanto, ficava esticada ao longo do eixo de rotação. E então o Descartes teve uma vida muito... o Voltaire teve uma vida muito atribulada. O Descartes viveu sempre umas vidas... tentou ter uma vida calma, embora tenha tido um fim um bocado vítima disso. Mas o Voltaire teve uma vida muito atribulada e, a certa altura, ele fugiu para a Inglaterra. E há uma carta dele em que diz: isto aqui é tudo ao contrário, não é? No continente, a terra é um melão e aqui é uma laranja. E, ainda em vida do Voltaire, houve um senhor, que é o Maupertuis, que fez uma expedição à Lapónia e conseguiu medir um quarto do meridiano terrestre. E, a partir dessas medidas, concluiu-se que, de facto, a teoria do Newton é que estava correta. Não é? É uma das grandes vitórias do pensamento humano, não é? E da combinação de teorias com experimentação. Nós vamos ser bastante mais modestos, mas a base é um bocado esta. Reparem também que todos os modelos têm um certo mínimo de validade. Não é? Se pensarem na física do Newton, não é? Altas velocidades muito grandes, por exemplo, para as partículas subatómicas, já não vale a física do Newton, não é? E eu tenho que ir para a teoria da relatividade. Portanto, há um domínio de validade para cada modelo. E muitas vezes esse domínio até é bastante apertado. Quer dizer, dizemos assim, o sistema é linear. É linear dentro de dentro de uma certa gama. Não é? Pronto, mas isto são considerações genéricas. Eu também vos falei ontem sobre os tipos de modelos. E eu hoje queria dar-vos dois exemplos. Um em tempo contínuo e outro em tempo discreto. E ilustrar mais coisas. Vamos ver. Os dois exemplos são: o primeiro é o modelo da economia. E o segundo é uma coisa muito simples. É um tanque em que entra água e sai água. Então, o modelo da economia é um modelo muito simples. A economia é um sistema muito complexo.
Mas houve várias tentativas para o explicar matematicamente e neste momento há modelos muito sofisticados da economia. Só por curiosidade, o Banco de Portugal tem um grupo de econometria e recolhe dados sistematicamente de uma maneira anual desde 1961 ou 1960 e trimestralmente temos dados desde 1976. Portanto, se quiserem saber dados sobre economia, tem os trimestres todos desde 1976, o que já dá 40 e tal anos, não é? 45 anos. Se quiserem fazer trimestralmente. Os americanos têm dados da economia desde 1790, praticamente desde a fundação do país. É uma coisa impressionante. Bom, então vamos lá ver como é que é como é que é o nosso modelo. Eu preciso de definir algumas variáveis que caracterizam o modelo. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Não é? E eu vou ter aqui 4 variáveis. Uma delas é o Produto Interno Bruto, PIB. O que é o PIB? O PIB é o total de bens e serviços gerados num país num ano, ou num determinado período. Não é? Portanto, eu digo que se for num ano é o PIB anual, mas eu posso ter o PIB num trimestre. Bem? Eu vou designá-lo pela letra Y e este T que aparece aqui ao tempo vai ser um tempo discreto. Portanto, é o instante em que eu começo, podia usar anos, 1950, 1951, 52, por aí fora, ou então eu começava com um determinado ano e queria modelar o sistema daí para a frente, então era 0, 1, 2, 3, o que interessa é que é o número inteiro. Depois a outra variável que eu vou considerar é o consumo total no ano T. Eu aqui estou a ter modelos anuais. Não é? É o consumo total no ano T. E o consumo é autoexplicativo. Não é? Todos nós gostamos de consumir. Depois tenho o investimento I, que é o total de investimentos no ano T. E agora tenho, estas variáveis são a maneira como a economia se comporta, mas eu agora posso impor coisas. E eu vou supor que o governo só tem uma variável para mexer, que são os gastos do governo, no ano T. Ora, o governo vai gastar no ano T o que decidiu no ano anterior, não é? O orçamento é aprovado no ano anterior. E, portanto, eu vou representar o GT-1. Aqui. Vou escrever GT-1. Pronto. E, obviamente, admitindo agora que as exportações são iguais às importações, que é uma coisa que, por exemplo, em Portugal não se verifica, não é? E não sei se há algum país em que se verifique exatamente as exportações serem iguais às importações, senão tinha que ter aqui mais variáveis. O meu PIB vai ser o consumo, mais o investimento, mais os gastos do governo. Portanto, estou a supor que tenho a minha economia equilibrada. Está bem? Não estou a pedir empréstimos, por exemplo. Precisava de mais um sinal, que é os empréstimos que se pedem. Okay? Portanto, isto é um... Diz? Neste modelo aqui estamos a supor que as exportações são iguais às importações. Ele só é válido nesse caso. Exatamente, e é muito mais casos. Quer dizer, se tu aplicasse isto à economia portuguesa e tentasses tomar decisões com base nisto, pá, eras um desastre. Não é? Sim, porque não há tantas exportações não são iguais a importações. Exatamente, normalmente não são. Mas vamos supor que eram, está bem? É óbvio que se eu quisesse fazer qualquer coisa, eu tinha que meter aqui mais variáveis. Mas eu quero apenas mostrar com um número relativamente reduzido de variáveis como é que eu posso escrever as equações do modelo. Okay? É o meu objetivo. Não é convencer-vos que a economia fica bem modelada por isto. Precisava de muito mais coisas. Está bem? Essa, por exemplo, precisava de ter remessas de imigrantes, empréstimos, se calhar mais variáveis ainda aqui. Mas vamos supor que tinha estas. E agora tenho que fazer hipóteses. Não é? Tenho que fazer hipóteses. Eu vou fazer uma hipótese de que o consumo num ano é proporcional
ao PIB do ano anterior. Portanto, as pessoas num ano têm mais guito, para a seguir gastam, torram o guito. Não é? Isto não devia ficar gravado, não é? Mas ficou. Toda a gente sabe o que é o guito, não é? Bom, depois a outra hipótese que eu vou fazer é que o meu investimento é proporcional à variação do consumo. Não é? E esta variação diz-me, as pessoas estão a consumir, então vale a pena investir porque eu depois vou vender mais. Okay? Não estou a ter em conta, por exemplo, impostos. Eu podia ter aqui, sim, variáveis com impostos. Não, reparem que não aparecem aqui. Os impostos também são uma importante variável manipulada pelo governo. Não é? Havia uma outra que em Portugal deixou de existir, mas durante muitos anos existiu, que era a depreciação da moeda. Não é? Portanto, nós podíamos dizer, o governo podia dizer, isto vale tanto, vale mais ou vale menos. Que também não estou aqui a considerar. Este tipo de hipótese é típico de uma abordagem liberal da economia e a história da economia é uma coisa, por um lado é complicada, por outro é muito interessante. Não é? Houve um teórico que escreveu e pensou muito sobre o assunto a seguir à Depressão de 1930, que era o Maynard Keynes, e ele desenvolveu a teoria de que a riqueza das nações se desenvolvia baixando os impostos, não é, para estimular o consumo e o consumo estimulava o investimento naturalmente. E, portanto, isto, de certa maneira, é o que se chama um modelo keynesiano. Tá bem? Não é a única abordagem, eu posso ter vários pontos de vista, e assim eu estava a mexer em questões que têm a ver com política e opções políticas sobre a sociedade, e se calhar ia desenvolver outro tipo de modelos. Mas vamos assumir que isto era assim. Obviamente não nos vamos meter por aí, mas vamos apenas ver como é que eu posso construir um modelo. Então, reparem. Eu tenho estas três equações. Pronto, isto é uma espécie de molho de brócolos, não é? Tenho aqui três equações. O que é que isto dá? Como é que eu trabalho com isto? Bom, eu para já tenho que estruturar. Há aqui 4 variáveis, eu tenho que as estruturar em 2 coisas. Conceptualmente são muito diferentes. Uma delas são aquelas coisas que quem controla o sistema, que é o governo, pode decidir. São variáveis de controle ou variáveis manipuladas, que eu posso manipular. E neste caso é o G, são os gastos do governo. Depois tenho outras variáveis que são consequências da dinâmica do sistema e que vão ser o PIB, o investimento e o consumo. O Y, o I e o C. Está bem? Pronto. Portanto, a primeira coisa é decidir o que é que são variáveis manipuladas, são entradas do sistema. Todos os que estão aqui assim tiveram sinais e sistemas, não é? Portanto, a noção de entrada do sistema, qualquer coisa que é imposta do exterior, e que eu neste caso até posso manipular, não é? Eu podia ter entradas que não eram manipuladas, por exemplo, remessas de imigrantes, era uma entrada que não era manipulada. Não é? E, aconteceu, ou houve muito, ou foi pouco, não sei, é uma entrada, mas eu não a manipulava. Aqui o GUI é uma entrada que eu posso manipular. Nós costumamos usar a expressão variável de controlo. E depois tem estas outras variáveis, que são variáveis que resultam da dinâmica do sistema. E agora, eu o que quero é fazer a festa, falando assim muito informalmente, eu fazer a festa com essas variáveis. Será que eu consigo escrever as equações e ir calculando estas variáveis? Não é? Vamos supor que eu impunho aos gastos do governo. Assim, os gastos do governo são constantes.
E agora parto de uma certa situação e agora consigo ir calculando ou não estas variáveis, o Y, o investimento e o consumo. O PIB, o investimento e o consumo. Será que eu consigo fazer isso? Se conseguir, então essas três variáveis traduzem o que se chama um estado do sistema, porque eu, a partir delas, num instante, consigo calcular as outras futuras. Estão a ver? Ontem eu tinha falado um bocado do estado, hoje voltamos aqui a falar e vamos voltar a falar. Pronto. Mas eu agora queria escrever isto de uma maneira mais sistemática. E aí eu vou-vos dar 2 ou 3 minutos para escreverem nos vossos cadernos as equações de uma forma diferente. E aquilo que eu queria era, eu tenho aqui três variáveis e, portanto, eu vou querer ter três equações. Vamos ver que eu consigo eliminar o investimento. O investimento pode ser, reparem que o investimento depende apenas do consumo e as outras, bom, existe ali, não é? Mas eu, enfim, se calhar consigo eliminar o investimento. Vamos concentrar-nos só no consumo e no PIB. E obviamente, nos gastos do governo. E eu vou querer escrever as equações desta forma. Eu tenho uma determinada variável no instante t mais 1, vai ser uma função das outras variáveis no instante t. E agora eu tenho três variáveis, escrevo três equações. Até, se calhar, eu consigo fazer só isto com o y e com o c. Estão a ver? Portanto, eu tenho que ter aqui assim, um F1, que me dá o y em t mais 1 em função. Desculpem, eu aqui, isto está mal, não é? Isto é o y em t, o c em t, este t menos 1 aqui está mal. Depois corrijo o acetado. Portanto, eu estou no instante t e quero progredir para t mais 1. Eu tenho o y de t e o c de t e quero calcular o y de t mais 1 e o c de t mais 1. Está claro? Portanto, reparem, ignorem estes menos 1 aqui que estão. Foi mais neirada minha quando escrevi o slide. Está bem? Pronto. Então, aquilo que eu queria era que tentassem no vosso caderno, antes da gente avançar, escrever equações com esta estrutura. Está aqui assim. Vejam lá se são capazes. Está bem? Eu vou-vos dar 2 ou 3 minutos. Portanto, durante 2 ou 3 minutos, eu vou ficar calado. Se me quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar. Façam um esforço para perceber isto, não é? Porque enquanto eu estiver calado é quando vão aprender mais nesta aula. Reparem também que o F1 e o F2 não têm que depender explicitamente do Y e do C. Uma pode depender só do Y, a outra pode depender das duas, não é? E esta dependência aqui é genérica. A questão é, eu sei o Y e o C no instante t e agora calculo o Y e o C em instante t mais 1.
Alguém conseguiu fazer? Eu acho que sim, mas não tenho certeza. Então, o que é que te deu? Diz lá. Tens que falar um bocadinho mais alto, ou mais ao pé do microfone. Ok. Já aproximei o microfone. Sim, Obrigado. senhor. Para o YT mais um, ainda, eu não acabei de escrever, mas estava AYT Dá A, Y, T. Vezes 1 mais B. A, Y, T, tudo vezes 1 mais B. 1 mais B e depois ainda. Eu estou com. A minha dúvida mais é com o GT menos. O G está-me a baralhar um bocado. Não sei, mas eu tinha chegado a isso e depois juntava menos BCT mais GT. Repete lá, por favor, um bocadinho mais alto. Ok. A, Y, T vezes 1 mais B e depois? Menos BCT. B, C, T. B, C, T, sim. Mais GT. Mais GT, ok? Bom, formalmente é o que se quer. Agora, se está certo ou não, já vamos ver. Professor. E CT mais 1? CT mais 1. Ficava só AYT. AYT. Esta é óbvia, não é? Sim. É da segunda equação. Não é? Professor, só uma questão. Na expressão que o meu colega disse, ele disse menos B C de T. Não podíamos também substituir este C de T por AY de T menos 1? Sim, mas Não, porque, repara, aí tu tinhas... Diz lá o teu argumento, que tens que falar é mais alto. Eu tenho que aumentar o meu microfone, então. Espera aí, só dê-me só um segundinho, então. Se falares um bocadinho mais alto, a gente ouve. Ok. Eu estava a dizer, tipo, aqui no site do Store está o T-1 e o YT-1 e o CT-1, mas acho que o que nós queríamos Não, era mas só isto depender eu de disse buscar mais YT neira, e não é? CT. Sim. É o que eu estou a dizer. Eu acho que era só para ser a depender de YT e de CT, não era dos anteriores. Exatamente. Como é que se chama a colega que está a falar? Ana. Ana, repara, se eu tivesse, como tu dizes, estava matematicamente correto, mas eu estava, o y de t mais 1 ficava a depender do y de t menos 1. Certo, E eu ia quero que depender o do ano y de t mais 1 anterior. dependa do y de t e do c de t. Estás a perceber? Uhum. Portanto, eu tenho as variáveis em t, e agora como é que elas vão ser em t mais 1? E tu estavas a dizer assim, eu vou calcular as variáveis em t mais 1 a partir de algumas em t e outras em t menos 1. Não é isso que eu quero. Ok, já Okay? percebi, professor. Sim, obrigada. Então, vamos ver quantas é que eu fiz. Portanto, uma delas era o CT mais 1 igual a YT. Toda a gente está de acordo com esta? Esta vem daqui, não é? Se eu avançar, substituir T por T mais 1, ficava CT mais 1 igual a YT. Desculpa. E, portanto, esta aqui, a equação para o CT mais 1 está arrumada. Depois, para a outra, eu vou pegar naquela equação do equilíbrio do PIB e avanço tudo em CT mais 1. Pronto. Agora aparece-me aqui o CT mais 1, o IT mais 1 e o GT. O GT está ok, portanto, está no instante T e eu ali tenho YT mais 1. Agora, estas, eu tenho que ir buscar as outras equações para as exprimir em variáveis em T. Então, o IT mais 1 vai ser B, CT mais 1 menos CT. Está bem? Isto era aquela hipótese que a gente tinha feito sobre o investimento. Só que aqui está escrita avançada de uma unidade. Já me aparece aqui o CT, mas ainda tenho CT mais 1 e CT mais 1. Bom, mas CT mais 1 exprime-se em AYT. Portanto, eu vou pôr aqui assim. Isto ficava AYT e aqui ficava AYT e, portanto, ficava com qualquer coisa assim, que era 1 mais BAYT menos BC mais GT, que era o que o Rafael, era o Rafael, não é? Que estava a falar ao princípio, tinha dito. Está bem? Portanto, reparem, eu agora vou escrever isto até matricialmente. Isto são equações lineares, quer dizer, não tem aqui produtos de y por c, ou y por g, ou c por g, e eu fico com estas duas equações. Não é? E então posso escrevê-las matricialmente. Portanto, fica uma matriz de coeficientes, do A e do B, vezes o CT, YT, mais um vetor vezes o GT.
Está bem? Isto é um modelo de estado, é o meu modelo de estado. O meu estado é o C e Y. Portanto, se eu souber o C e o Y num instante T, eu sei que, e se souber os gastos que eu imponho de fora, não é? Eu vou saber o C e o Y num instante T mais 1. E agora fazia a mesma coisa para ser T mais 2 e por aí fora. Imaginem que o governo não gastava nada. Não é? Muitas vezes os governos é o que fazem, não é? Não gastam nada, não têm dinheiro para gastar. Pronto, então guia igual a 0. Então, eu começava, se soubesse o consumo e o PIB num determinado ano, eu sabia o consumo e o PIB no ano a seguir, depois o consumo e o PIB no ano 2 vezes a seguir e por aí fora. Ia ser multiplicando por esta matriz, estão a ver? Se não, vai-me aparecendo aqui este termo. E, portanto, se eu quisesse fazer predições 2 anos para a frente, eu tinha que fazer hipóteses sobre os gastos do governo e ia prever isto mais para a frente. Okay? Vamos voltar depois a ver isto de uma maneira sistemática. Para já, o que eu queria que percebessem é esta noção de eu estou num instante de tempo, avanço um ano e consigo calcular tudo o que está a seguir. Ficou claro? Alguém quer perguntar alguma coisa? João, tu Professor, diz. pode só repetir essa última parte disso daqui a um ano? Portanto, vamos lá ver. Imagina que tu não tinhas gastos do governo. Não é? E tu imagina que este T era 2021 e que isto era verdade, não é? Que o meu modelo era verdadeiro. Portanto, se eu soubesse o consumo e o PIB em 2021, eu podia calcular o consumo e o PIB em 2022 multiplicando por esta matriz. Se eu quisesse calcular o consumo e o PIB em 2023, multiplicava as coisas de 2022 outra vez pela matriz. Estão a ver? Estás a ver? Sim, sim, eu já entendi. Okay? Agora, Ok. se eu tiver gastos do governo, o que é que vai acontecer? Em 2022 é multiplicar o que está agora em 2021 pela matriz, mais este termo, que são os gastos em 2021. E depois, para 2 anos, precisava de multiplicar isto mais os gastos de 2021 a multiplicar por 0,1. Estás a ver? Portanto, ia basicamente iterando este modelo. Mas eu para já, eu queria mesmo que percebessem esta noção de eu estou num determinado instante e agora consigo calcular as variáveis num instante a seguir. Está bem? Isto é o estado. Mais perguntas? Reparem que eu dizia assim, então e o investimento? O investimento era, lembram-se do investimento, a minha equação do investimento é o B C de T menos C T menos 1. Bom, isto não está naquela forma de calcular o investimento a partir das coisas do ano anterior. Mas eu posso exprimir o C de T como um A y T menos 1. Então o investimento em T ficava B A y T menos 1 menos C T menos 1. E agora avançava tudo e ficava com esta equação que está aqui embaixo. Ok? E eu agora podia dizer, agora vou ter 3 variáveis de estado, que é o consumo, o PIB e o investimento. E ficava aqui com uma matriz 3x3, não é? Façam esse exercício. Reparem que o investimento não afeta o próximo investimento, não é? Pelo menos de acordo com este modelo. Okay? Mas, portanto, eu podia ter um modelo em que tinha mais variáveis. Está bem? A ideia é ser sempre capaz de o que se calcula num instante T, calcula em T mais 1. Ok? A professora, Diz. depois também o instante de tempo que a gente termina como 1, depois também vai afetar a validade do modelo, certo? A validade, não. O modelo é um modelo. O modelo é definido pelo A e pelo B, pela estrutura das equações que tu admitiste.
Agora, Não, sim, mas do ponto se de tu vista, por quisesses exemplo, validar o neste caso, modelo, diz lá. como neste caso estamos a assumir que o intervalo de tempo é 1 ano, Sim. mas podíamos aumentar, digamos, a validade ou como é que se, um modelo mais aproximado das coisas reais, reduzindo o intervalo de tempo, por exemplo, tipo 1 mês, e fazendo um modelo para de mês a mês em vez de ano para ano. Ok, isso é outra questão que se eu posso querer aqui ter um intervalo de tempo mais curtinho, não é? Por exemplo, eu em vez de trabalhar com um ano, podia ter. Normalmente não se faz ao mês, mas faz só ao trimestre, não é? Sim. Como eu te disse, a economia portuguesa, se tu quisesses validar isto, tu tens dados desde 1960. Vais ao boletim do Banco de Portugal, é publicado anualmente e estão lá estas variáveis. Certo. E agora, a partir de 76, portanto, 1960, tu tens 61 pontos, não é? Sim. Mas a partir de 1976 tens de trimestre a trimestre. Ok? O que acaba por não dar muito mais pontos, não é? Isto é um sistema um bocadinho estranho, porque tu estás habituado a fazer experimentação em eletrónica e diz assim, então isso não sei o quê, vais lá ao gerador de sinais, pá, e mudas ali a frequência, pá, e aquilo aparece o resultado instantaneamente. Aqui, a economia, só vês os efeitos mensalmente ou trimestralmente ou anualmente. Também isto que eu estava a dizer aplica-se melhor mais a sistemas diferenciais e não a sistemas sem equações diferenciais. Repara que a economia é um sistema que evolui continuamente. Está bem? Pronto. E tu fazes observações. Eu aqui, esta discretização foi um bocadinho artificial, mas é a discretização que se faz normalmente. Se eu pensar, o consumo está sempre a variar, eu ia escrever equações diferenciais. O exemplo a seguir tem a ver com isso. Okay. E já vais fazer um intervalo de amostragem. Já vamos falar. Um outro exemplo a seguir eu vou falar mais nisso. Okay. Bem? E na relação entre o contínuo e o discreto. Ok? Um parênteses já agora que é assim. Se tu pensares a nível de investimento, ok? Se tu pensares imagina que tu queres decidir uma carteira de investimentos. Bem, jogas na bolsa. E há coisas que são, por exemplo, os futuros, que é assim, tu fazes um contrato com alguém e diz assim, daqui a 6 meses faz um contrato comigo, ok? Sim. E dás-me dinheiro e diz assim, daqui a 6 meses, ou dás dinheiro não, mas comprometes-te a comprar-me para 20 toneladas de produto. É um contrato de aquisição de um determinado produto e depois, Exatamente. dependendo do tipo de futuro, o produto vai mudando. Exatamente. Pronto. Nesse tipo de coisas, o que é que vai acontecer? As coisas estão a evoluir continuamente. E então, os modelos, para já, têm uma componente estatística, são modelos estocásticos. Não é? Sim. E, portanto, tu tens que lidar com as probabilidades. E tens que lidar com as probabilidades em tempo contínuo, que é uma coisa muito complicada. E então, o teu estado vai ser uma densidade de probabilidade. E vai ser um modelo de ordem infinita, não é? Porque a densidade de probabilidade é uma função, é um modelo de ordem infinita e tens que o teu modelo de estado é uma equação às derivadas parciais. Está bem? Há uma equação famosa que faz hipóteses de que o ruído é gaussiano e que há uma certa linearidade, etc. É a equação de Black-Scholes. Não estou São dois só. O Black e o Scholes eles ganharam o Prémio Nobel da Economia e há uma história até muito engraçada, porque eles resolveram eram professores de economia em universidades americanas e quiseram criar uma companhia para implementar as suas próprias ideias. Não é? Sim. Pronto. E aquilo durante 3 anos correu muito bem. Yeah. Mas ao fim de 3 anos, aquilo tinha lá uma hipótese de gaussianidade.
houve umas perturbações na Malásia que destruíram a gaussianidade das coisas. Okay? E aquilo foi tudo em pantanos. O que é que aconteceu? Como aquilo estava a correr muito bem, dava rentabilidades da ordem de 30% ao ano, coisa assim. Todas as grandes empresas tinham lá metido dinheiro, muito dinheiro e cada vez mais dinheiro. E quando aquilo foi ao charco, não é? Rebentou, porque de repente aquilo estava a prever venda ou compra e aquilo saía tudo ao contrário. Houve um pânico de que, como havia muitas companhias que tinham metido ali assim dinheiro naquela companhia do Black e do Scholes, que houvesse uma crise económica. Okay? Mas, portanto, isso para te dizer que eu posso formular o problema em tempo contínuo, as coisas ficam muito mais complicadas. E isso faz-se a nível das carteiras de investimento, mais do que da economia. Este é um modelo macroeconómico, não é? Estou a pensar a nível de um país. Okay? Eu posso pensar a nível de microeconomia e até mais especificamente a nível do investimento. Não é? Eu vou comprar ações de uma companhia de construção civil, ou vou comprar açúcar, ou vou comprar laranjas, ou carne de porco. Vão ver. Neste momento em Portugal, não sei se vocês recebem essa informação, mas o Departamento de Matemática há um curso de estatística que organiza seminários com grande regularidade, de 15 em 15 dias, ou mesmo de semana a semana, e convida uma série de pessoas. E eu já assisti a seminários de Salvo erro do Paribas, que está cá em Portugal, e apareceram já várias pessoas a falar sobre esse tipo de coisa. A matemática é muito complicada. Em particular, as equações diferenciais não são aquelas que conhecem. Mas não vamos falar sobre isso agora. Bom, vamos pôr os pés na terra e vamos avançar um bocadinho. Portanto, o que é que eu queria que retivessem disto? Esta noção de o C e o Y formam um estado. Porquê? Porque eu, a partir do C e do Y, no instante T, eu consigo calcular o que se passa em T mais 1. Admitindo que o modelo é exato. Okay? Eu podia ter posto aqui assim, por exemplo, um ruído que traduzia erros no modelo, não é? Na predição do modelo, mas estamos a falar de outra questão. Ok? Tá. Agora, o que é que eu posso fazer com isto? Eu posso começar a brincar com isto. Por exemplo, posso fazer uma simulação. Este programa de simulação é muito parecido com o que vão fazer no primeiro trabalho. Embora o primeiro trabalho, não sei se já viram, tem a ver com planear terapias para o cancro e modelar o cancro. Reparem, o que é que eu tenho aqui assim? Eu tenho que dar as condições iniciais, o C de 1 e o PIB de 1. Este PIB é o Y, não é? E agora tenho um ciclo. Eu tenho um ciclo que vai de T igual a 1 até ao T final menos 1. O facto de ser T final menos 1 é apenas uma preciosidade por causa dos gráficos, não é? Quer dizer, esta variável T vai variar de uma certa gama. Okay? E agora eu tenho que dizer como é que calculo o T, e aqui o meu T inicialmente está em 1, e quando o T é maior ou igual a 20, ele passa a ser incremento de 10%, passa a ser 1,1. E agora tenho aqui as minhas equações. Então, estão a ver? A partir do que se passa em T, eu calculo o que se passa em T mais 1. Quando eu acabei de executar este ciclo, né, eu tenho nos vetores C e PIB, tem evolução, e está aqui representada. Está aqui representada a evolução. Está bem? No caso em que o A e o B são 0,5, eu aqui, primeiro o G estava em 1, repara que eu comecei em 0, não é? As variáveis foram subindo. Reparem que o C tem um atraso em relação ao PIB. O consumo tem um atraso em relação ao PIB, o que tem a ver com aquelas equações. É? E depois dou aquele salto ali assim. Eu agora podia querer fazer uma outra coisa, que era... vamos lá ver. Quando eu deixo as coisas evoluir, imagina que eu tenho
um G constante. Por exemplo, aqui assim, até 20 o G é constante e depois também passa a ser, é outro valor. E eu estou a ver que o C e o PIB, o consumo e o PIB vão para um valor constante. Está bem? Portanto, se eu tiver o G constante, eu posso pensar em equilíbrios aqui. O sistema atinge um equilíbrio. Está bem? Como é que eu posso calcular o equilíbrio? Desafio. Não é? Suponham que o G era constante e eu queria saber calcular valores de C e de Y, que são constantes, que fazem com que o sistema fique em equilíbrio. Fica em equilíbrio, quer dizer, fica paradinho, nada mexe. Como é que eu faço isso? Pode-se usar um modelo de um sinal oscilatório em decaimento, por exemplo, e basicamente definimos qual é que é o grau de erro na oscilação que a gente precisa. Não consegues nada de mais simples. Tens o teu modelo. Isto é o teu modelo que eu escrevi aqui em baixo. E tu agora estás à procura de soluções que fazem com que tudo fique constante, não é? E então? Se aplicar o teorema do valor final. O teorema do valor final. Isso era verdade. Ou podemos aplicar... Mas era muito complicado, não é? Porque eu tinha que definir uma transformada Z e depois para calcular a transformada Z das soluções desta equação. E não arranja nada mais simples. Podemos verificar se os últimos 5 valores foram iguais ou um outro intervalo arbitrário. Posso fazer uma simulação. Ok, a simulação... Eu digo assim, quando o G é 1, o C é 1 e o PIB é 2. Então, e se o C for 0,7? Não é? Calcular os valores da A e B para os quais as derivadas dão 0? Aqui não há derivadas, pá. Mas algumas derivadas. Não, vocês usam muitos preconceitos. Usem o vosso pensamento. Não é quando... Fazer uma taxa média de variação tem que ser uma derivada. Pode ser quando o declive de um para o outro é 0, tende para 0. Ou seja, quando o quê? Aqui eu posso pensar em declives e tal. Mas não podes ter uma linguagem mais simples. Não é quando YT mais 1 é igual a T? É YT. Quando YT mais 1 é igual a YT. Não é? Então como é que eu faço isso? Mas isso também temos que ter a certeza que isso não é um período de estabilidade momentâneo. Eu tenho uma coisa que é equilíbrio e a outra que é estabilidade. Imaginem que vocês queriam jogar futebol e podem jogar futebol em 2 sítios. Pá. Agora, há imensa gente que vem para cá fazer Erasmus toda a parte do mundo. Pá. Imaginem que vinha alguém do Val d'Aosta, que fica no norte de Itália, e que vinha alguém do Peru, que fica no alto dos Andes. Eu posso equilibrar uma bola de futebol no fundo, mesmo no fundinho do Val d'Aosta, ou posso equilibrar uma bola de futebol no topo de uma montanha dos Andes, não é? Em qualquer caso, eu tenho um equilíbrio. O que é que acontece num caso e no outro? Se eu der assim vou lá e assopro na bola. Tenho que estar no estável, outro é menos instável. Diz? Há um que é mais estável, outro é menos instável. Há um que é estável. Qual é que é estável? O do Val ou da montanha? É o do Val. O do Val, não é? Porquê que dizes que ele é estável? Porque se nós damos um toque na bola, a bola não sai quase do sítio, porque trata-se de um buraco. Ok. Do Val. E o outro? O outro que é no topo da montanha, se caso nós demos o toque na bola, a bola cai. Ok, afasta-se logo, dou-lhe ali um assopro, e ela foge logo dali, portanto é instável. É como, por exemplo, o equilíbrio de um pêndulo quando está assim completamente no topo é um equilíbrio instável, quando está completamente em baixo é um equilíbrio estável. Exatamente, em qualquer caso é um equilíbrio. Se eu puser lá o pêndulo mesmo no sítio, ele fica lá, em qualquer dos casos. Estão a ver? Sim. Não é? Portanto, eu tenho que distinguir entre equilíbrio e estabilidade. Isto já aprenderam qualquer coisa aqui. Não é? Eu tenho que distinguir entre o que é equilíbrio e o que é estabilidade.
não é? Se eu quiser equilíbrio, é pura e simplesmente yt mais 1 igual a yt. Ct mais 1 igual a ct. Então, quais são as equações? Vamos pensar primeiro no equilíbrio e depois pensamos na estabilidade. Quais são as equações que eu tenho que resolver para ter os valores de equilíbrio do y e do c, supondo que o g é constante? Isto é uma pergunta muito difícil. Posso só repetir a pergunta? Ct igual a yt. Exatamente. Portanto, a pergunta é: quais são as equações satisfeitas pelo c e pelo y que me permitem calcular os valores de equilíbrio, supondo que o g é constante? E alguém disse c igual a y. Y igual a 1 mais BA, y menos BC mais G. Ok? Eu repeti aqui. Não é? Portanto, da primeira, isto desapareceu o tempo. Não é? Ele tem que ficar constante. Então, para ficar constante, tem que ser C igual a Y. A segunda também desapareceu o tempo. Y igual a 1 mais BAY menos BC mais G. Reparem que isto é tudo constante. Agora posso fazer, por exemplo, eliminar o C a partir da primeira, exprimo tudo em Y. E agora resolvo em ordem, ou Y dá-me Y igual a 1 sobre AG. Esta equação dá Y igual a 1 sobre AG. E então o meu C de equilíbrio vai ser o quê? Vai ser AY, que é A vezes 1 sobre AG, que é C igual a G. Ok? Professor, uma pergunta. O G não deveria continuar a depender do tempo? Não, o que tu estás a dizer é assim. Se o G for constante, podes ter uma solução de equilíbrio ou não. Eu digo assim, se o meu C for igual a G e o Y for 1 sobre AG, tenho uma solução constante. Agora, na prática, a gente não está necessariamente com G constante, não é? Mas se for, estou a definir o equilíbrio. Estás a ver? Ok. Repara que o teu equilíbrio depende do G. Tem que ser constante. Está bem? Sim, muito obrigado. Repara que às vezes há um exemplo muito engraçado que é assim. Agora está toda a gente. Não sei se vocês estão muito excitados com isso, mas eu estou, pá, com a ida a Marte, não é? E quando eu tinha 11 anos, 12 anos, quase 12 anos, ou foi a primeira viagem à Lua, o programa Apollo. E o foguetão que fazia o lançamento, que eram os foguetões Saturno V, eram extremamente grandes. E havia o problema que estava num hangar. Era um hangar enorme, era tão grande que havia condensação de nuvens e chuva dentro do hangar. Okay? Terem noção da altura daquilo. E era preciso levar o foguetão para a rampa de lançamento. Aquilo ele ia numa plataforma que era rebocada por um trator especial e tal. E imaginem que aquilo é muito fácil atirar ao chão uma coisa daquelas, não é? A responsabilidade que era. E então, e assim nós temos um equilíbrio dinâmico, quer dizer, um equilíbrio variável no tempo. Não é? Porque eu quero que as coisas, a posição vá da posição do hangar até à posição na rampa de lançamento. Portanto, tem um sinal que está a variar, há uma posição que está a variar continuamente no tempo. Não é? Está a aumentar. Não é? Que é para... E corresponde às várias posições do topo do... Eu agora quero garantir não só que isso é um equilíbrio, como é um equilíbrio estável. Obviamente aquilo que tem um sistema de controle. Ok? Portanto, eu posso ter situações em que o meu equilíbrio é feito em relação a sinais variáveis no tempo. Pronto, mas quando nós estamos a aprender uma coisa, vamos ver a coisa mais simples de todas. E a coisa mais simples de todas é equilíbrios definidos por gastos, por entradas constantes. Está bem? Portanto, eu estou a assumir que o meu G é constante. Será que eu tenho soluções de C e de Y que são constantes? A resposta é tenho aqui. Por exemplo, se eu tiver um G de 1, eu vou ter um C de 1 e um Y que é, se o A for 0,5, é 2G. Não é? Portanto, ia ter um Y de 2. Vamos ver o nosso gráfico. Não é? Eu aqui tenho G de 1, nesta zona até 20 tenho G de 1. O C é 1, como previsto, e o Y, que é o PIB, é 2.
Estão a ver? Agora, vamos lá ver uma coisa. Este equilíbrio, o que é que acham? É estável ou é instável? Que evidência é que temos de uma coisa ou de outra? Através do critério de estabilidade, não. Nós podemos ver uma entrada Nós podíamos limitada ter assim. critérios matemáticos de estabilidade, e há vários critérios de estabilidade. Nós depois havemos de estudar alguns desses critérios. Está bem? Mas, para já... Por dúvidas no chat. Desculpa? Estão a pôr dúvidas Dúvidas no no chat. chat. Ok, então vamos lá ver o chat. Ora, como é que eu vejo o chat? É aqui, não é? Não? Onde é que eu vejo as dúvidas? Okay. É no bate-papo, professor. No? No bate-papo. No chat do bate-papo. Find a participant. Portanto, aqui é no... Ou é chat ou bate-papos. É em cima. Ao pé da partilha de tela. Aqui eu nem tenho chat aqui. Esta é a nova versão e a nova versão é diferente. Ah, ok, já vi. Aqui sim. Ok. Uma das perguntas diz assim, o y é igual a 1 sobre 1 menos AG. Vamos olhar para cá. Acho que é a única pergunta que eu tenho. Aqui. Então vamos lá ver. Vamos olhar para as equações. Ok, então vamos lá ver. O que conta é isto. O que conta é isto, não é? E vamos lá ver se eu me enganei a fazer as contas ou não. Reparem, quando eu, para já, substituo o C por AY. Portanto, isto está certo aqui, não é? Estamos de acordo com esta Hong? Estamos de acordo com esta equação? Sim. Okay. Então, repare, isto ficava 1AY ficava AY e depois ficava BAY menos BAY. Tens razão, tens. Tens toda a razão. Isto aqui é um menos A. 1 sobre 1 menos A. Eu enganei-me a fazer a conta. Vou corrigir isso depois. Tens toda a razão, sim senhor. Isto era 1 sobre 1 menos A. Como o A é 0,5, 1 sobre 1 menos A também dá 2, não é? E eu fiz a verificação, fiz as contas de cabeça e enganei-me. Está bem? Mas o Ron tem toda a razão. Isto aqui é 1 sobre 1 menos A. Ok? É ao A, professor. Desculpa? É ao A. É o quê? Ao A. Não consigo perceber. Acho que ele está a dizer o nome dele. O nome. Está bem. Ao A? Sim. Ok, peço desculpa. Professor, então assim o C não é igual a G? Ou se tu tinha tirado essa conclusão por causa... O C não vai ser igual a G, não fica A sobre o menos A, exatamente. Tenho que corrigir isto aqui. Está bem? Obrigado. Mas reparem que não há aqui nada de extraordinário, é só resolvermos o Y em ordem em função de G. Está bem? O problema, é que o vosso professor foi na não resolveu aqui esta equação algébrica. Tá? Está bem? Portanto, agora, digam-me lá uma coisa. Vamos voltar à questão da estabilidade. Eu já ouvi uma série de coisas que estão todas certas, mas são todas muito complicadas. Não há alguma evidência aqui que vos... eu não estou a pedir para me mostrarem que é estável ou que é instável, mas há alguma coisa que nos... Ver se o valor se mantém em equilíbrio durante um período grande o suficiente tempo. E não só. Não é? E ele fica estável, se eu desviar um bocadinho, ele volta para lá. O que é que acontece? O que é que eu vejo aqui? Os sinais estabilizaram nesse ponto de equilíbrio, por isso não seria instável. Não seria, até era estável, até assintoticamente estável. Reparem, ele aqui começou em 0 e foi para lá.
não é? E foi para lá. Aqui começou neste valor em 2 e depois eu mudei o G e o tipo foi também para o novo equilíbrio. Não é? Não fugiu. Se eu tivesse a fugir, não é? Eu nunca vi ao equilíbrio aqui. Okay? Matematicamente, com muito jeitinho, não podia ter erros de arredondamento. Se tivesse erros de arredondamento, eu não conseguia ver o equilíbrio. Não é? Numericamente, até mesmo em simulação, era difícil ver o equilíbrio de uma coisa instável. Portanto, com grande probabilidade, isto vai ser vão ser equilíbrios estáveis. Agora, de facto, e isso tem a ver com as outras coisas que estavam a dizer, eu preciso ter ferramentas para estudar a estabilidade. Então, em que ferramentas é que eu tenho para estudar a estabilidade? Aqui tem a estabilidade de um ponto de equilíbrio. Não sabem, não é? Se calhar nunca se estudaram, porque a vossa noção é, eu tenho estabilidade do ponto de vista de entrada-saída num sistema, não é? E qual é o critério de estabilidade? Por exemplo, se eu tiver um sistema linear e invariante no tempo, escrevo por uma função de transferência, qual é o critério de estabilidade? É a tendência para o sistema não explodir? Ou tipo não Sim, mas como é que eu posso ver isso a partir da função de transferência? Se ele é estável ou se não é instável? Pode-se analisar através do diagrama de Bode. Não é o diagrama de Bode, é uma coisa que vem antes do diagrama de Bode. Os polos, não é? Sim. Qual é o entrar critério? no semiplano complexo direito. Em Entrar no semiplano complexo esquerdo. Em contínuo, os polos têm que estar no semiplano complexo esquerdo, mas eu aqui tenho um modelo discreto e então... Tem que estar dentro de uma circunferência centrada na origem. Do círculo de raio unitário, não é uma circunferência qualquer, é um círculo de raio unitário. Porquê? Porque os transitórios são proporcionais, são os polos levantados a qualquer coisa. Ora, os transitórios têm que tender para zero para eu atingir o equilíbrio. E aí, se eu faço potências de números com um módulo menor que 1, eles vão tender para zero. Depois devemos discutir isso. Mas reparem que aqui a minha noção está relacionada com essa, mas é diferente. Porque eu tenho um equilíbrio que é um valor do estado. Eu quero perguntar se vou para lá. Estão a ver? As minhas aulas são celebradas com música, o que é uma coisa boa. Há aí uma aluna que tem o microfone ligado, professor. Está bem. Não tem problema. Mas perceberam a ideia, não é? Quer dizer, vamos precisar depois de... eu aqui, essa estabilidade tem a ver com uma coisa que está relacionada com os polos, que são os valores próprios desta matriz. Estão a ver aqui esta matriz, que me faz evoluir o estado. Eu, a maior parte das vezes, vou-lhe chamar a matriz A. Está bem? E os valores próprios têm que estar todos dentro do círculo unitário. Está bem? E vamos ver que estes valores próprios depois são os polos do sistema. Portanto, então é o conceito do módulo da matriz, certo? Eu posso, de raio espectral, sim, eu posso. O raio espectral da matriz tem que ser inferior a 1, mas isso é um palavrão. Ok? O raio espectral é o valor absoluto do maior valor próprio. Sim, mas há diferentes tipos de módulos, certo? Há o módulo das normas, quer dizer normas. Isso é outra conversa. Sim, enganei-me, desculpe. Isso é outra conversa. A norma da matriz é uma outra conversa. Está bem? Mas a norma da matriz generaliza-te o conceito de comprimento, não é? E podes ter um número infinito de normas. E assim, sem a gente se esforçar muito, só logo duas ou três. Do que eu me lembro da disciplina de matemática computacional, se a matriz de um sistema de equações tivesse normas menores que 1, o processo convergia. Portanto, podia-se dizer que era mas agora estável. aí estás a falar numa classe de métodos numéricos. É outra conversa, não é? Okay. Eu estou a falar, e que pode exprimir também com equações de diferenças. Em geral, para sistemas lineares, o critério é que o módulo do maior valor próprio, ou todos os valores próprios desta matriz, tem que ter módulo, inferior a 1.
Está bem? A gente depois Então, volta a esta questão. A norma bidimensional ou raio espectral da matriz, certo? Mas a norma é uma coisa diferente, pá. Eu não me queria meter por aí, pá. Estamos a complicar uma coisa que não é aquela que vamos usar. Nem é a que é usada aqui. É o raio espectral, então. Não é norma. Não fales em raio espectral. Falo nos valores próprios e todos os valores próprios têm que ter norma, têm que ter módulo menor que 1. Está bem? Ok. Essas coisas que tu estás a dizer estão relacionadas com isto, mas o raio espectral é uma maneira diferente de dizer, porque o raio espectral é o módulo do maior valor próprio. Portanto, quando eu digo que o módulo do maior valor próprio é inferior a 1, estou a dizer que todos os valores próprios estão dentro do círculo unitário. Quando eu falo em normas e quando eu começo a falar em coisas de análise numérica, já estou a falar de problemas muito particulares. Está bem? Podem não ser exatamente este que tem aqui, até posso ter uma progressão não linear. Está bem? Certo. Ok, vamos avançar um bocadinho mais. Portanto, reparem, o que é que eu posso fazer com o meu modelo? Vimos aqui coisas muito importantes. Uma delas foi o conceito de Estado. Retenham isto. Não é? Depois, a outra coisa foi, quando eu tenho aquelas equações de Estado, eu posso iterar as equações de Estado e fazer simulação muito facilmente. E tem este ciclo. Está bem? Tem este ciclo. A maior parte das simulações são isto. Não é? Estão aqui. Depois, eu posso fazer análise do modelo e posso pensar em pontos de equilíbrio, depois posso pensar em estabilidade. Aqui ainda não temos ferramentas para estudar a estabilidade. Mas é um problema, estamos todos de acordo que é importante. Devemos de estudar depois. Ok. Eu agora posso ter um outro tipo de modelos que são equações de diferenças, que é assim. Eu, em vez de ter duas equações em que relaciono t com t mais 1, eu tenho uma equação numa só variável que relaciona vários atrasos. Se eu fizer as coisas, por exemplo, para o PIB, eu posso baralhar estas equações com álgebra, vocês são bons a fazer contas com álgebra, e ficam esta equação que está aqui em baixo, estão a ver? Reparem, tem yt, isto são constantes, yt menos 1 mais constantes, yt menos 2, igual a gt menos 1. Está bem? Isto é uma equação de diferenças. É uma equação de diferenças de segunda ordem, de segundo grau, desculpem. Eu tenho yt e tenho yt menos 2. A diferença de graus é 2. Pronto, eu pus isto aqui porque às vezes nós precisamos de passar por aqui para chegar ao modelo de Estado, mas as nossas simulações são normalmente com o modelo de Estado. Obviamente eu podia pegar nos dois primeiros valores do y e agora ia iterando. Se eu soubesse o y de 0 e o y de 1, calculava o y de 2 e agora ia progredindo assim. Tinha que saber sempre o g. Está bem? Pronto. Portanto, eu posso ter ao modelo de Estado ou as equações de diferenças. O modelo de Estado são duas equações de primeira ordem. Neste caso, a equação de diferenças é uma equação de diferenças de segunda ordem. Não é? Se eu tiver uma equação de diferenças de quinta ordem, ficava com o modelo de Estado com 5 equações de primeira. Está bem? Devemos depois de ver maneiras sistemáticas de converter uma coisa na outra. Ok. Eu vou ficar por aqui assim. Ainda faltam 10 minutos para ela acabar, mas vamos pensar no próximo problema com cuidado. E hoje aprendemos, de facto, muitas coisas. Querem fazer alguma pergunta ainda? Ainda temos uns minutinhos. Eu queria falar com o professor sobre uma coisa relacionada com a disciplina, mas não tinha... Está bem, então deixamos isso para o fim. Sim. Alguma questão relacionada com isto que estivemos a ver? Sim. Eu tinha uma pergunta relativamente à estabilidade, que é, sim. Este caso que nós estávamos a analisar e que falámos do módulo dos valores próprios. Sim. Estaria relacionado com a ideia de estabilidade do sistema de uma função limitada não produzir uma entrada limitada não produzir uma saída ilimitada, certo? Mas repara aqui que o conceito de estabilidade que estás a usar é diferente. Eu ainda não o defini bem, não é? O meu conceito de estabilidade é eu inicializo o estado num certo sítio e ele não se desvia de lá. Não é esse conceito de estabilidade de entrada-saída. Eles estão relacionados, mas são diferentes. Ok, porque era essa a minha pergunta, que é como é que então se relaciona essa ideia dos valores próprios com, por exemplo,
se o Estado sofrer uma pequena perturbação, voltar ao estado de pré-perturbação. Estamos a falar de duas definições de estabilidade diferentes. No caso dos sistemas lineares invariantes no tempo, elas são equivalentes uma à outra. Portanto, o que é estável num sentido é estável no outro e vice-versa. Ok? Mas estás a falar de coisas diferentes. Não é? A estabilidade em que tu estás a falar é entrada-saída. Não é? A estabilidade em que eu estou a falar é no sentido de LIAP9. Não confundir com o método direto LIAP9, que é um método para estudarmos esta estabilidade. Ok? Nós vamos ver, daqui a algumas aulas, vamos ver como é que é a estrutura da solução destas equações. Vamos fazer isso até no tempo contínuo, embora os resultados em tempo discreto também são muito semelhantes. Vamos ver em tempo contínuo. Em tempo contínuo os valores próprios têm que estar à esquerda, portanto, tem que ter parte real negativa. E vamos ver nós vamos relacionar a resposta que tu tens aqui com os vetores próprios e os valores próprios desta matriz. Está bem? E depois vamos ver que para que se o transitório morra, vai tender para zero, que é para voltares ao equilíbrio, então os valores próprios têm que ser estáveis. Portanto, no discreto tem que estar dentro do círculo unitário. Que é exatamente... Agora repara, eu depois também te vou mostrar que os valores próprios desta matriz são os polos do sistema. Ok? São coisas que a gente vai provar nas aulas a seguir. E aí assim mostramos que o critério de uma satisfaz o critério da outra. Ficaste convencido, Pedro? Fiquei mais convencido quando vir as provas, mas fiquei convencido que vamos ver isso a seguir. Estás a perceber qual é o caminho, não é? Sim, sim. Obrigado, professor. Mais perguntas? Professor, a minha dúvida se calhar é um bocado básica, mas no slide 17... No slide 17... Sim. Eu não percebi mesmo a última expressão de y, como é que se obteve? Esta última linha que está errada vem desta aqui. Estás a ver aqui o meu cursor em cima a passear, não estás? Sim, estou a ver, sim. Se tu resolveres y em ordem H, isto é uma equação algébrica, não é? Sim, o que é que acontece? Fica-te y igual a AY, e agora o BAY corta de conta o menos BAY, e portanto ficava 1 menos AY igual a G, ou seja, y igual a 1 sobre 1 menos AG. Ok, certo. Obrigada, professor. E depois punhas lá em cima, isto aqui é mesmo só álgebra, passar daqui para aqui é só álgebra. Peço-vos desculpa que eu devia ter tido isto certo, mas fiz a olho e não devia. Mais perguntas? Não tenham medo de fazer perguntas, pá. As perguntas não... Professor, diz. Eu fiquei com algumas dúvidas quanto a este facto do ponto de equilíbrio, nós basicamente cortarmos os T's. Nós só podemos fazer isto porque o C de T está dependente do Y de T. Podes fazer... Tu estás à procura de soluções constantes. Certo? Sim. Então, se elas são constantes, não dependem de T. Então, Exato. será que existe alguma solução? Podia não haver soluções constantes. Não é? Mas imaginemos, se o C de T não tivesse o Y, imaginemos que era C de T mais 1 igual a AX de T. Nós aqui em baixo já não poderíamos... Podes ter situações em que não tens solução, sim, é verdade. Ok, era isso. Imagina que o teu sistema é um integrador, pá. Vai somando sempre a entrada. Nunca atinges um equilíbrio, não é? Certo. Não é? Imagina-te que o teu YT mais 1 era YT mais G. Não é? Não havia nenhum valor de Y constante que estabilizasse, não é? Porque o Y estava sempre a subir e, portanto, não havia solução nesse caso. Ok, era mesmo isso. Ok? Porque ficava Y igual a Y mais G, cortas os Y, e pá, a única solução era quando o G é a 0. Porque qualquer G diferente de 0 não satisfazia a equação. Certo. Estás a ver? Sim. Portanto, nem sempre tens um equilíbrio. Neste caso, tinhas um equilíbrio. Ok. Ok, isso é um bom ponto.
É um bom ponto que estás a levantar. Ok, obrigada, professor. Mais perguntas? Nada? Então, pronto, ficamos por aqui. Vamos tentar que estas aulas, eu vou tentar pôr-vos questões e mais do que vir aqui despejar a status. O que é importante é falarmos, está bem? Temos que nos habituar a comunicar à distância, está bem? Professora, diz? Acha que tinha tempo para fazer uma pequena conferência comigo para falar? Que eu queria falar então, sobre... os teus colegas agora podem sair, eu não vou desligar e podemos falar. Ok. Pode ser? Ou preferes ligar-me por Skype? Não, isto serve. Então pronto, acabamos aqui assim a conversa geral. Para as restantes pessoas, bom fim de semana. E eu agora vou falar. É com o Diogo, não é? Sim. Ok. Então, Diogo. Adeus, professor, bom fim de semana. Adeus, bom fim de semana. Bom fim de semana, professor. Professor. Muito obrigado. Diogo, diz. Portanto, eu queria saber, que eu estou a pensar fazer a minha tese de mestrado em simulação e modelagem e queria saber se eu estou conhecido de algum sistema de modelação que tenha sido criado para modelar os processos biológicos de uma planta, digamos assim. Sim, há. Assim, tipo modelar... Mas estás a pensar em agricultura? Não. Estou a pensar mesmo ao nível de tipo... Eu tenho as condições iniciais, por exemplo, de uma semente e modelar a progressão tridimensional da planta à medida do tempo. Tipo, calculando, por exemplo, as concentrações de água, minerais e hormonas que depois influenciavam as diferentes... Vamos lá ver, modelar célula por célula, eu tenho a impressão que deve ser impossível. Deve dar modelos muito complicados, sim. Há modelos fenomenológicos que são usados pelos planos da agricultura. Está bem? É mesmo impossível modelar célula por célula? Eu julgo que deve ser. Porque, repara, estás a falar de milhões de estados, não é? Mas não se podia... O que há são modelos fenomenológicos. Vamos lá ver, tu tens eu uma vez orientei uma tese de mestrado que até correu bastante bem, foi muito engraçado. Algumas coisas, com um modelo muito simples. Portanto, construiu-se mesmo uma estufa e tiraram-se alguns resultados e tal. Há limitações da instrumentação. E como é que era o modelo? O modelo é um modelo igual àquela... Não sei se já olhaste para o primeiro trabalho de laboratório. Já dei uma vista de olhos, mas ainda não olhei com muita atenção. Pronto, aquilo tem lá um modelo de crescimento das células do cancro, do tumor. E é assim, se tu tiveres... O modelo de crescimento mais simples é o modelo exponencial, que é se x for o teu volume, não é? Então x ponto igual a kx. Ok? Isto dá-te uma coisa exponencial. O que é que acontece? Quando as plantas vão crescendo, elas não crescem indefinidamente. Não é? Então, a certa altura, tu começas a ter limitações até da vascularização mesmo nas plantas. A capacidade de levar os nutrientes e por aí fora. E então tens uma limitação. E aí juntas um outro termo que é, tens kx e depois tens vezes m menos x. E portanto, quando o x se aproxima do m, tu estás a limitar a tua taxa de crescimento. Certo. E tens uma curva que te dá, e tens um crescimento que é em forma de S. Então, ao princípio, quando o x é pequeno, o m menos x não limita, então ela começa a crescer exponencialmente, mas depois ele começa a limitar e ela começa a encurvar e depois vai tender a longo prazo a estabilizar no valor do m. Sim. Está bem? Eu não sei, eu queria pelo menos tentar modelar uma aproximação mais próxima possível dos processos biológicos de uma planta, tipo, e poder basicamente criar um modelo tridimensional ao longo do tempo da forma com que ela cresce, digamos assim. Está a perceber? Há umas coisas daqueles fulanos do morphing, não sei dizer, mas sei que há coisas assim. Eu sei, eu já vi trabalhos sobre usando técnicas de acho que é L-state, não sei se está familiarizado. Não estou.
Mas aqueles fulanos das curvas fratais, pá. Sim, há um livro sobre, que é um professor, acho que é americano, que anda a fazer trabalho nisto, que é The Algorithmic Beauty of Plants, mas pelo que eu entendi do livro, é tudo muito focado na forma, especificamente, não é tanto... não tens a ligação com a fisiologia. Não. Não tens. Portanto, se tu quiseres prever isso a partir da multiplicação das células, como eu disse, deve ser uma coisa impossível. Eu não sei, eu acho que se podia, se compartimentalizasse dinamicamente as células à medida que a planta ia crescendo. Mas repara uma coisa, não me deixaste acabar. Portanto, esse é um modelo que eu depois tinha, esses coeficientes, eu relacionava-os com os nutrientes e com a luz. Sim. Okay? Portanto, se tiveres mais luz, pá, aquilo cresce mais depressa, os nutrientes afetam-te o tamanho máximo que a planta pode atingir e por aí fora. Agora, há coisas, por exemplo, eu tenho um livro sobre que depois evolui para o controle ótimo. Bem, que tem lá modelos muito complicados, muito mais complicados de plantas. Mas são modelos sempre fenomenológicos. Não conheço nada que seja a partir da fisiologia das células. Até porque, repara, a fisiologia das células é uma coisa muito complicada. Sim, eu sei. Mas eu queria, era essa, a ideia era basicamente, o ideal era se eu conseguisse modelar todas as células de uma planta à medida que ela se desenvolve. Pronto, é impossível, não há computadores poderosos o suficiente para criar um sistema desse género. Mas a minha ideia era exatamente aproximar ao máximo possível de um sistema desses, está a ver? Mas podes tentar ver esses. Eu não tenho um livro aqui comigo, esse livro sobre controle ótimo em agricultura. Há uma coisa que é o IFAC, International Federation of Automatic Control, que tem um comitê de agricultura. Podes tentar ir ver, eles têm conferências e essas coisas estão todas disponíveis. A literatura está toda disponível, é free. Ok. Eu recentemente, a preparar-me, tenho estado a ler livros sobre bioquímica para perceber melhor os diferentes tipos de estado e variáveis de estado que eu teria que ter. E pronto, e tenho estado a ver isso. Não sabia da IFAC, vou investigar. O IFAC. O IFAC é uma coisa enorme, não é? Eles organizam um congresso mundial de 3 em 3 anos, que tem 2.000 artigos e uma caixa de aceitação vai 1 para 4 ou coisa assim. Sim. Eu só queria perguntar ao setor para teres a noção da dimensão. Mas não, eu posso-te ver, eu não tenho aqui o livro comigo, tenho no técnico que eu estou em casa, mas posso-te ver a referência do livro. Se puder mandar por mail, agradecido. Posso-te mandar a referência do livro. Mas são modelos fenomenológicos, embora muito, muito sofisticados. E tem coisas como tipo leguminosas. Como assim fenomenológicos? O que é que o senhor quer dizer com isso? É aquela história de tu tens um amplificador operacional, não é? Não vais modular os 24 transistores. Certo. Então estás a ver? São coisas baseadas em características macroscópicas em vez de entrar. Em vez de fora para dentro em vez de dentro para fora. Exatamente. Okay. Há muitas coisas dessas, há muito trabalho feito sobre isso, até por causa das estufas e a otimização de estufas. Sim. Mas o setor não tem noção se há algum trabalho exatamente não fenomenológico, mas de dentro para fora em modulação de plantas? Tem noção da existência de algum trabalho nesse sentido? Não é uma coisa que eu siga, não é? Mas nunca vi nada disso. E repara uma coisa, se tu tiveres uma célula, só o ciclo, aqueles ciclos de Krebs, não sei, aquilo são dezenas de estados. Uma célula. São. Agora pensa que tens que modelar depois os processos de separação das células, não é? Sim. Tu modelares uma célula já é um trabalho formidável. Isso eu já estive envolvido em projetos sobre a modelação de uma célula e de uma parte da célula, de um ciclo da célula. Pois, okay? Sim.
pronto, eu Pá, queria é tentar uma coisa muito aproximar ao complicada. máximo. Agora, quando tu começas a pensar na reprodução da célula, eu só estava Sim. a pensar no ciclo de gestão da energia, no ciclo do fósforo. Está bem? Pois. Agora, quando a pessoa pensa, por exemplo, na reprodução da célula, já tem ali mais uns quantos estados. Exato. Não é? Agora, uma planta são milhões de estados, são milhões de Pois, células. Portanto, a minha multiplicas ideia, para a aí minha ideia 20 ou 30 era, estados de uma célula vezes milhões, dá. pois, a minha ideia em princípio seria modelar, digamos, porque dentro de uma planta tem tudo a ver com o fluxo de água dentro da planta. Então teria um sistema de equações de fluxo para modelar que tivesse em conta a pressão osmótica e essas coisas todas ao longo. Esse tipo de modelos fenomenológicos, há coisas que têm isso em conta. Sim, mas eu queria mais também usar isso depois para, dependendo desse sistema, eu basicamente criava vários sistemas modelatórios em separado, que trabalhavam em conjunto para modelar o crescimento. Portanto, tinha um sistema de fluxo dos líquidos dentro da planta, que depois influenciava o fluxo de hormonas. O fluxo de hormonas depois ia influenciar a maneira como as células se iam desenvolver. Podes ter modelos agregados, sim, isso acho que é viável fazer. E agora podes ter coisas, por exemplo, modelar os tropismos da planta, portanto, ela vai à procura da luz, ela vai à procura do Sim, nutriente, exatamente. Modelava, depois tinha um modelo separado também para as condições externas e depois que traduzia para depois valores que eu punha nos outros sistemas para acompanhar isso. E pronto, essa é a minha ideia, digamos assim. Mas eu não tenho nenhum modelo, não tenho nenhum artigo assim na calha. Mas a IFAC é capaz de ter. Epá, é uma porque eles têm muitas conferências sobre agricultura e há pessoas que trabalham nesse tipo de coisas. Ok. Muito obrigado, professor, então. E eu posso te ver o tal livro, sim, que é um pouco isso, não é? Esses outros artigos que tu me estavas a referir, da forma, sim. Tu aí estás a usar um tipo de matemática, um tipo de objetivos que eu acho que deve ser diferente, porque tem a ver com aquelas coisas do caos, e as curvas fratais. Tem a ver com as formas fratais. O método que eles falam no livro, eu não cheguei a ler muito do livro, porque pronto, percebi que era só focado mais na forma do que nos próprios coisas, mas tem lá coisas muito interessantes. Está muito baseado naquela ideia de teres um string, um código, digamos assim, com um determinado alfabeto, né? E depois determinadas letras desse alfabeto, a cada ciclo, transformam-se numa sequência de letras, digamos assim, está a perceber? Acho que é o conceito de L-strings, ou uma coisa assim. Okay. Eu já não me estou a lembrar. Mas é basicamente teres uma espécie de é um bocado como ler DNA. Tens uma proteína que vai lendo o DNA e depois, cada vez que passa por uma letra, verifica esta letra, no próximo ciclo é suposto transformar-se nisto. E é basicamente fazer isso para um string. E depois, se a gente expandir isto para várias coisas, é possível fazer a modelação de células a dividir, porque pronto, ok, esta letra simboliza uma célula, digamos assim, e ela transforma-se depois numa célula em duas que não estão prontas para dividir, certo? E portanto é muito nesta vertente, digamos assim. Mas também deve-se pensar numa coisa. Vamos ver. Quando tu fizeres a tua tese de mestrado, deves procurar uma coisa ambiciosa, mas não deves procurar uma coisa intratável. E o mestrado não é um doutoramento. E sobretudo, deves arranjar um orientador que saiba disso. Eu não te consigo dizer nenhuma pessoa que seja capaz de orientar um trabalho desses. Ok. Isso é um bocado deprimente. Vamos lá ver, eu não conheço todos os orientadores no técnico. Pois, sim, mas pronto, é só... Tem professores que orientam coisas que já não imagina. É só que é um trabalho que eu quero muito fazer desde há muito tempo. Desde que tenho estado a aprender mais sobre modelação e simulação, cada vez mais o quero fazer. Mas então, tens algum tempo ainda, o que eu sugeria é reúnas bibliografia e estabeleças um projeto
no sentido em que defines onde é que queres ir e tens um método para lá chegar. Certo. Porque senão, pá, se fores com ideias gerais, cavas um buraco, pá, e aleijas-te. Pois, provavelmente vou ter que, em vez de fazer uma coisa geral, defino uma espécie específica e defino tipo os primeiros 3 dias de desenvolvimento de uma semente, digamos assim. E uma planta que seja tratável, não é? Exato. Pois, vou ter que reduzir muito. Um projeto que seja tratável, um problema que seja tratável. Eventualmente, se tiver tempo, gostava de fazer um doutoramento nisto, mas pronto, isso é... Não, isso são coisas muito interessantes, mas... É preciso o tempo e os recursos para fazer, né? E repara que uma coisa dessa está a cavalo entre a engenharia e depois a fisiologia e a agronomia, não é? Pá, na agronomia, pá, aquilo, eles são muito... Há pessoas até que fazem trabalhos muito interessantes. Eu conheci ou soube de uma senhora que uma vez tinha feito um trabalho de uma vida sobre a relação entre os nutrientes e as plantas. Sim. Epá, só que a senhora morreu, não é? Foi mesmo o trabalho de uma vida. Quando eu disse, eu gostava muito de conhecer, pois, mas não podes, porque a senhora já faleceu. Mas é possível que, ao nível da Estação Agronómica Nacional ou do Instituto Superior de Agronomia, talvez mais a Estação Agronómica Nacional, haja alguém, mas não, são pessoas que não sabem matemática, mas pelo menos podem ter dados interessantes. Isso é uma das razões que o tópico me fascina tanto, é exatamente porque há poucas ocasiões da junção entre estas coisas dos modelos matemáticos e depois dos modelos mais biológicos. A ver, vejo uma falta disso. É tipo, as pessoas percebem biologia, não percebem assim grande coisa de matemática, mas depois as pessoas que percebem matemática não percebem grande coisa de biologia. Pelo menos aqueles que percebem a gente não os tem ao alcance da mão, não é? Exato. Mas portanto, aquilo que eu te sugiro é estabelece objetivos que sejam tratáveis e estabelece um método para lá chegares. Eu vou fazer isto e isto, e avalia o trabalho que tens que fazer para lá chegar. Porque, definir estados definidos que eu quero chegar e como é que lá chego. Exatamente. Logo a priori. E planos B, pá. Exato. Porque há coisas que podem, a certa altura, tu chegas à conclusão que são computacionalmente intratáveis, e então tens que ter um plano B e tratar qualquer coisa. Pá, olha, não fiz aquilo, mas eu tenho que acabar a minha tese, não é? Pois, então faço um problema que também é interessante, mas é mais simples, não é? Tens que pensar nisso. Pá, depois tens que convencer alguém que te oriente, não é? Também não é simples. Pois. Não é? Tens que ter muito bons argumentos para mostrar, eu tenho aqui uma coisa... eu sei o que é que quer fazer, não é? Tens que explicar o que é que queres fazer. Quer dizer, de certa forma, eu não sei o que é que eu vou fazer. A ideia em si é exatamente descobrir as dificuldades e as diferentes limitações que vão acontecer na criação de um sistema destes, né? Mas aí eu digo-te uma coisa, pá, para mim o mestrado é aquilo que eu sei fazer, mas não tenho tempo, e um doutoramento é aquilo que eu não sei fazer e que quero que alguém descubra. Estás a perceber? Certo. Que é para mim a diferença entre mestrado e um doutoramento. Ok. E tu vais fazer um mestrado e, portanto, tens 6 meses para fazer o mestrado mais a introdução à investigação. Pá, tens que ser muito eficiente. Pois, isso é verdade. E ter os pés na terra. Porque senão a certa altura, pá, tu dizes mal da vida. Se convences alguém para orientar-te, pá, depois o tipo diz, lá vem aquele gajo com aquelas coisas que nunca avança nem atrasa, não sei o quê. Ao fim de 3 meses, pá, anda toda a gente, pá, tu farto, os orientadores fartos, pá. Tu é que te alejas, não é? Sim, eu sei. Tens que... eu não te digo que não vás atrás do teu sonho. Sim. Mas sonha acordado. Estás a ver? Sim, é limitar o sonho para a realidade. Epá, sonha em engenheiro. Sim. É? Exato. E estabelece um bom plano. Exato. A ideia é interessante, tem que ver como é que é aplicada na realidade. Sim, e há trabalhos sobre isso que te podem inspirar, se calhar, tens que os procurar, não vai ser fácil. Pois. Mas e depois tens que, enfim, fazer algum estudo preliminar.
Mas se eu quisesse fazer um doutoramento sobre esta coisa, aí já seria mais... aí seria diferente, não é? Também não estou a ver, assim, pessoas que trabalhem nesta área. Mas como eu te disse, pá, há mais coisas no céu e na terra, não é? Do que aquilo que eu conheço. Também as coisas só não existem até alguém as fazer existir, não é? Sim, mas vamos lá ver, se tu disseres assim, eu queria trabalhar em controlo adaptativo, não é? Eu digo assim, olha, podes trabalhar com fulano, com cicrano, com beltrano. Eu quero fazer uma tese sobre otimização, ligações com a biologia, não sei o quê. E eu consigo, fazes com cicrano e com beltrano. Estás a ver? Neste tema que tu me estás a dizer, com esta amplitude toda, sim, eu não te sei dizer ninguém. Ok. Obrigado na mesma, foi muito informativo. Nada, se eu depois te puder ajudar um bocadinho mais, podes sempre falar comigo, está bem? Sim. E veja se lembra de me mandar aquele livro que o senhor O falou. livro, está bem. Eu hoje à tarde vou ao Inesc e eu vou... Okay. E eu vou tomar nota da referência do livro. Sim. Muito obrigado. Então. Agradeço muito. E depois podes mandar um e-mail, se faz favor, que é para eu ficar com o teu e-mail. Sim, eu mando uma. O livro sobre modelos de plantas, lá, na referência, está bem? No assunto, tá? Ok. Então, muito obrigado, professor. Deus, até à próxima. Boa tarde. Deus. Eu tenho uma questão sobre os laboratórios. Eu mandei lá ao professor e depois o professor disse-me a falar com os docentes do laboratório e eu falei com eles. E entretanto, em conversa com outros colegas nossos, acho que percebemos que há muitos alunos inscritos nos turnos de segunda e quarta que estão com dificuldades porque têm outras sobreposições com mas isso tem que discutir essas coisas ou com o professor Gaspar ou com o professor Pedro Batista, que eles é que estão a gerir essas inscrições. Se eu disser qualquer coisa, eu vou dizer asneira e, portanto, eu não vou dizer nada. Ok, então este assunto é tratado exclusivamente com eles? Exclusivamente. São eles que têm poder para tomar a decisão, e são eles que sabem os turnos e que têm as tabelas. Está bem? Portanto, tens que falar com eles mesmo. Está bem? Obrigada. Obrigada, professor. Nada. Mais alguma coisa? Está tudo. Pelo menos então, adeus. Até logo. Até segunda-feira. Até segunda.